Em janeiro de 1998, foi instituída por lei a Semana da Paz no estado do Rio Grande do Sul. Ela é celebrada de 23 de fevereiro a 1º de março e faz parte do calendário estadual de eventos. Neste ano de 2021, em Santana do Livramento, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, representada por sua secretária Sandra Pontes, esta importante semana para os gaúchos foi também inserida no calendário municipal de eventos da nossa cidade. O chamado Tratado de Ponche Verde foi assinado pelo general Davi Canabarro, este que, embora polêmico, também foi um dos mais importantes líderes da Revolução Farroupilha. E é aqui, no Centro Cultural Casa de Davi Canabarro, local onde o líder residiu e onde também encontram-se depositados os restos mortais do general Farroupilha, que hoje comemoramos e cultuamos algo tão precioso, a paz. Mas, para entendermos um pouco mais sobre a importância e o significado da Semana da Paz para o povo gaúcho, primeiro vamos conhecer e entender um pouco mais de nossa história. Apenas uma certeza no meio da... A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, foi a mais longa rebelião do período regencial do Brasil. Ocorreu no Rio Grande do Sul e durou 10 anos, de 1835 até 1845, época que compreende a regência de Feijó e o Segundo Reinado. O termo farrapo se referia aos trajes maltrapilhos que o exército rebelde usava. A revolta foi mobilizada pelos grandes proprietários de terra do Rio Grande do Sul, insatisfeitos com os altos impostos cobrados pelo governo imperial sobre seus produtos. Por isso, viram na separação e na república uma forma de obter liberdade comercial e política. Também havia um ressentimento contra o governo imperial, que sempre recrutava homens e cavalos para as lutas com os territórios fronteiriços, mas pouco beneficiava a sociedade local. Ao longo dos 10 anos dessa revolta, aproximadamente 3.000 pessoas morreram. A pobreza, a violência e o cruel derramamento de sangue no Pampa Gaúcho tornou-se costumeiro. Famílias à espera de seus entes que muitas vezes não mais voltavam, e o sentimento de medo e incerteza já era parte dos homens e mulheres gaúchas. Os farrapos também acabaram assumindo uma postura separatista, o que os levou a proclamar a fundação de duas repúblicas, rio-grandense e juliana. Alcança um beijo, morena, que a guerra há de esperar. Me alcança um beijo, morena, que a guerra há de esperar. O adeus aos sonhos que deixo, com medo de não voltar. O adeus aos sonhos que deixo, com medo de não voltar. Medo do rancho crioulo, um lago de primavera, no cinamomo copado, no teu silêncio tapera. No cinamomo copado, no teu silêncio tapera. Não fosse o quente do beijo, morena, não fossem sonhos daqui, não peleava pela pátria, morena, que nunca pensou em ti. Não fosse o quente do beijo, daqui, não peleava pela pátria, morena, nunca pensou em ti. No estribo, a bota de potro, na estrada, um pranto genuíno, na lança, o fio do silêncio. Em Deus,
prometo retorno, morena, a lança pode falhar. Eu não prometo retorno, morena, a lança pode falhar. Mas quero ver a semente morena que deixo em ti germinar. Mas quero ver a semente morena que deixo em ti germinar. Não fosse o quente do beijo, morena, não fosse os sonhos daqui, não peleava pela pátria morena que nunca pensou em ti. Não fosse o quente do beijo, sonhos daqui, não peleava pela pátria morena que nunca pensou em ti. Não peleava pela pátria morena que nunca pensou em ti. João Guerreiro ergueu seu rancho e nunca pôde morar. Desde o início, a luta dos Farroupilhas contou com importante participação de negros e índios. Os chamados lanceiros negros foram compostos pela parcela mais pobre e oprimida do Rio Grande e ocuparam relevante papel na Revolução Farroupilha, pois muitas foram as batalhas em que as milícias negras foram decisivas nas vitórias contra as tropas imperiais. Os lanceiros negros, quando de sua fundação, eram organizados em duas divisões, uma de cavalaria e a outra de infantaria, criados respectivamente em 12 de setembro de 1836 e em 31 de agosto de 1838. É num cenário em que, decorridos quase 10 anos de guerra civil, a liderança farroupilha buscava pôr fim ao conflito, celebrando um acordo de paz com o Império. Dar-se-á o Massacre de Porongos. Em 14 de novembro de 1844, os lanceiros negros estavam acampados no Cerro de Porongos, sob comando do general Davi Canabarro, quando foram atacados de surpresa por forças sob o comando de Francisco Pedro de Abreu, o Moringue. O corpo de lanceiros negros tentou resistir ao ataque, mas foram quase todos mortos. Teixeira Nunes, o Gavião, principal líder dos lanceiros negros, foi ferido durante o confronto e dias após, sem condições de defender-se, foi assassinado. Morreram 100 negros em Porongos, sobreviveram 20, que foram mandados para o Rio de Janeiro, onde provavelmente voltaram a ser escravos. Conforme vários historiadores, Davi Canabarro, um dos líderes da República, ordenou desarmar os lanceiros negros na noite de 14 de novembro de 1844. A determinação foi transmitida na mesma noite do ataque imperial. A verdade é que até hoje este fato é repleto de incertezas, diferentes argumentos e comprovações do real ocorrido em Porongos. Sem ter direito à defesa, sem armas nem munição, sem ter direito à Dos versos de Claudinei Silveira Machado, A Paz de Ponte Verde. Como já disse o poeta Silvio Genro, se os senhores da guerra matassem ao pé do fogo, deixando o ódio para trás, antes de lavar a erva, o mundo estaria em paz. Era um tempo de violência desmedida, a própria vida era ceifada sem segredo. Republicanos lutavam por ideais e os imperiais cumpriam ordens de Dom Pedro.
Foram 10 anos de epopeia farroupilha. Na homilia das façanhas praticadas, o sangue rubro salpicava as flechilhas, e nas coxilhas tinham almas desgarradas. Davi e Caxias apearam nos cavalos, deixaram soltos, pastando e matando a sede. Guardaram as armas e a pena empunharam e assinaram o Tratado de Poncho Verde. Enfim a paz foi semeada neste chão e a nação redesenhou sua fronteira. Nosso Rio Grande é mais um filho varonil que tem Brasil nas cores da sua bandeira. Vem da província de São Pedro, do Rio Grande, e do imigrante no Brasil meridional. Este gaúcho que na raça se garante e segue adiante, lutando por seu ideal. Personagens da história trazem seus nomes nos livros, mas os anais da memória nunca lembram dos cativos que fizeram trajetória nos horizontes nativos, que fizeram trajetória nos horizontes nativos. Qual era o nome do negro que foi trazido do Congo para morrer do degredo, onde o inverno era mais longo, levando junto os segredos do massacre de Morongos, levando junto os segredos do massacre de Morongos. Teria sido surpresa, teria sido traição, apenas uma certeza no meio da escuridão, sem ter direito à defesa, sem armas nem munição, sem ter direito à defesa, sem armas nem munição. Eia, 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 camisas que eram rubras tingiram-se muito mais, e o sangue da noite bruta firma o tratado de paz, para que a história descubra esses negros ancestrais, para que a história descubra esses negros ancestrais. Restaram covas sem nome na geografia do cerro, na madrugada insone dos guerreiros no desterro. Morreram livres os homens dos bravos lanceiros negros, morreram livres os homens dos bravos lanceiros negros. Teria sido surpresa, teria sido traição, apenas uma certeza no meio da escuridão, sem ter direito à defesa, sem armas nem munição, sem ter direito à defesa, sem armas nem munição. Eia, 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 eia.
e de porongos. Direito à defesa, sem armas nem munição. As negociações entre o governo brasileiro e os farrapos estenderam-se por anos e resultaram na assinatura do Tratado do Ponche Verde, que colocou fim no movimento em 1845. Nesse tratado, os farrapos reconheceram a sua derrota e finalizaram a revolta em troca de determinadas garantias dadas pelo governo imperial. No dia 1º de março, lembramos o fim da Revolução Farroupilha. Nesta data, em 1845, ao assinar-se o tratado e anunciada a paz, o território litigante voltou a fazer parte do Império do Brasil. Em 3 de abril de 1945, foi inaugurado um obelisco de granito no local do Convênio de Ponche Verde, organizado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, com as armas nacionais e o escudo rio-grandense. Quando se trata de história, podem surgir muitas versões do mesmo assunto. Por isso, separamos algumas curiosidades sobre esse período da história do Rio Grande do Sul que talvez você não conheça. Negros, morreram livres os homens dos bravos lanceiros negros. Ponche Verde é uma região assim denominada pelas suas verdes campinas. O local onde se concluíram as negociações foi nos Campos da Carolina, à margem direita do rio Santa Maria, a 38 quilômetros de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. O acordo foi assinado exclusivamente pelos farroupilhas. Um tratado de paz deve conter as assinaturas de plenipotenciários das partes interessadas, enquanto a ata firmada em 25 de fevereiro de 1845 tem apenas as assinaturas dos oficiais republicanos que para lá foram convocados. Jamais o Império assinaria um tratado de paz com os rio-grandenses ou qualquer outra província. Seria reconhecer a República proclamada. Não houve formatura formal com a presença de representações dos dois estados, até porque a tal da paz não tinha unanimidade junto aos farrapos. Se as duas tropas ficassem frente a frente, seria provável que os aços esquentassem. Em 6 de janeiro de 1998, foi instituída a Lei 11.077 da Semana da Paz no estado do Rio Grande do Sul. Ela é celebrada de 23 de fevereiro a 1º de março e faz parte do calendário estadual de eventos. Olá, amigos. É um prazer estar aqui. Obrigada desde já ao Alex, obrigada à Secretaria de Cultura de Santana do Livramento por estar me dando essa oportunidade de falar um pouquinho deste tema que eu me identifico bastante, que é a Paz Farroupilha. Nós comemoramos em março, no dia 1º de março, a Paz Farroupilha, que foi conquistada com muita luta, com muito sangue de irmãos gaúchos. A Revolução Farroupilha, como todos sabem, foi a maior guerra armada, de que se tem notícia no sentido de tempo de duração. Durou quase 10 anos, 9 anos e 5 meses, alguns dias. E ela nos deixou um legado, e esse legado nos pertence. Na verdade, nos pertence no sentido de que temos o dever, a obrigação de sempre cultuar a memória daqueles que lutaram, que entregaram as suas vidas por um ideal. Ideais de liberdade, igualdade e humanidade que até hoje nos acompanham, fazendo um paralelo com os dias atuais. Liberdade, queremos tanto a nossa de volta, nesse momento turbulento, porque passa o mundo, não só o Rio Grande do Sul, mas o mundo. Igualdade, no sentido de termos os nossos proventos para podermos viver dignamente, para que possamos ver os nossos irmãos sem passar fome, sem passar necessidade, tendo atendimento de saúde, que hoje em dia se fala tanto. Eu acho que a palavra saúde nunca foi tão falada, E é aquela velha história, A gente realmente somos seres humanos, mas damos valor quando começamos a perder, e é muito complicado nesse sentido.
E humanidade. Humanidade no sentido de respeitar as pessoas, de ser empata, de ter a empatia, se colocar no lugar do outro, saber que tantas pessoas estão sofrendo, né? Enfim, em função deste inimigo invisível que resolveu nos atacar. Então, a liberdade, a igualdade, a humanidade, que é o lema, né, que permeou toda aquela guerra, toda aquela revolução, porque revolução foi de 1835 a 1836, quando foi proclamada a República Rio-Grandense. Revolução, porque naquele momento era uma luta entre irmãos, uma luta de brasileiros. No momento que a República Federativa do Brasil, ou seja, na época o Império, começou a lutar com a República Rio-Grandense, eram duas nações, então virou uma guerra. Revolução Farroupilha de 1835 a 1836. De 1836 a 1845, final da Revolução, Guerra dos Farrapos. Então, para ficar mais fácil, o decênio heróico, né? A verdade é que a Revolução Farroupilha nos deixou, além desse legado, um aprendizado enorme, no sentido de que devemos lutar por tudo aquilo que acreditamos, principalmente lutar pela paz. A paz no sentido amplo da palavra. É muito mais do que viver sem problemas. Na verdade, a paz é viver em harmonia com as pessoas, com as coisas, com o mundo. E é isso que tanto precisamos. Nós temos aqui em Dom Pedrito o orgulho de poder dizer que a Revolução Farroupilha terminou aqui. Foi ali nos campos do Ponte Verde, onde hoje encontra-se o obelisco, denominado Obelisco da Paz, né? Foi um presente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul para Dom Pedrito e que marca, então, o fim desta sangrenta revolução ou Guerra dos Farrapos por qual o Rio Grande do Sul passou. Então, eu tentei resumir, né, para que vocês entendam um pouquinho do que se passou e eu peço a todos vocês, vamos continuar com o nosso legado. Vamos levar adiante o nosso legado. Liberdade, igualdade, humanidade, culto à tradição gaúcha, não deixar que as nossas coisas morram, não deixar que as influências estrangeiras acabem sendo muito maiores do que a nossa cultura, porque os responsáveis somos nós. A paz farroupilha foi nos dada de presente e nós temos que honrar isso. Então, Davi Canabarro, Bento Gonçalves, pelo Império Caxias, enfim, todos os que lutaram por nós nunca devem ser esquecidos. Quem sabe um dia veremos nas escolas o tema Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos sendo estudado por nossas crianças. O que se estuda hoje é uma pincelada muito básica e é um tema que mereceria ser conhecido por todos os rio-grandenses, por todos os gaúchos. Infelizmente a gente sabe que não é. Não quero me estender mais uma vez, muito obrigada pelo convite, estarei sempre à disposição e peço aqui, cuidem-se, protejam-se, protejam os seus, muito álcool gel, máscara, distanciamento social, isolamento social neste momento que tanto precisamos. Porque não esquece, é muito mais do que por ti, é por todos aqueles que tu ama. Muito obrigada, então, e saudações tradicionalistas. Existem paixões afogadas nas sombras da vida. Existe uma lua perdida na escuridão.
Existem luzeiros tristonhos de estrelas caídas. Existem crianças feridas de arma na mão. São tantas razões engasgadas por causa da força. Eu vi multidões retirantes à margem do bem. Eu vi a esperança escondida nos olhos da moça e mísseis picando nos ares, um céu de ninguém. Existe uma taipa gigante no açude do mundo, de onde dois olhos procuram o mesmo que nós. Aquilo que Deus idealiza nas bênçãos e preces é o sonho que todos semeamos na alma e na voz. Existe uma taipa gigante no açude do mundo, de onde dois olhos procuram o mesmo que nós. Aquilo que Deus idealiza nas bênçãos e preces é o sonho que todos semeamos na alma e na voz. Partido, um sonho das guerras, os povos chorando um pranto de ácido e sal. Um sonho bonito revoa beijando as estrelas, buscando no céu da amizade seu mundo ideal. Se as armas e os homens calassem seus gritos de morte, não adoçassem os seus temporais. O sonho, parceiro, seria bem mais do que um sonho. Seria um beijo do mundo na boca da paz. Existe uma taipa gigante no açude do mundo, de onde dois olhos procuram o mesmo que nós. Aquilo que Deus idealiza nas bênçãos e preces é o sonho que todos semeamos na alma e na voz. Existe uma taipa gigante no açude